Desejamos a vocês que queiram ingressar nessa viagem enquanto nós estamos aqui, para conhecermos mais sobre nós mesmos, o que nós estamos fazendo aqui, o nosso objetivo. O nosso objetivo é com o nosso Pai, que é Deus. Então é bom conhecer o que Ele tem para nós. Nós um dia não faremos parte dos encarnados e vamos voltar para o nosso lar, nossa verdadeira pátria espiritual, no mundo da erraticidade. Somos espíritos errôneos e ainda precisamos de muitas outras existências. Então seja bem-vindo e que desejamos que os seus amigos de todos nós sejam amparados e abençoados, né, a família, todos, de uma maneira geral. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Se alguém quiser fazer oração, esse é o grande momento. É só se anunciar e se não, vamos fazer essa oração. Jesus amado, aqui estamos, desejosos de mais uma vez entendermos mais sobre essa viagem que estamos fazendo. É uma viagem para o progresso, é uma viagem para a nossa felicidade. Um dia nós seremos espíritos puros, seremos um anjo, seremos espíritos de muita luz, como disse Jesus, brilha a vossa luz, como disse o Senhor. E nós estamos aqui sedentos, desejosos de entender mais um momento precioso nesse dia, para que possamos continuar firmes, continuarmos fortes espiritualmente, com fé em Deus, com fé em todos esses que nos acompanham nessa caminhada, nessa jornada para a eternidade. Então Jesus nos abençoe e nos protege. Nós te agradecemos a todos esses exemplos que o Senhor nos deu e a tua vinda aqui no nosso meio. Nós agradecemos a Deus a vida que Ele nos deu, por termos nos constituído seus filhos. Nós somos gratos por tudo isso. Em teu nome, Jesus, em nome do nosso Pai, de nossa querida Mãe Maria, da nossa querida Mãe Terra, da nossa querida Angélica, que é a diretora desses trabalhos espiritualmente, de todos que acompanham, de todos os encarnados aqui que fazemos parte, damos por iniciado com a paz de Deus nos nossos corações. Muita paz. Vejamos bem, nós começamos, já faz um bom tempo que nós começamos a estudar o livro A Gênese, e hoje continuamos metodicamente, devagarinho, passo a passo, para ir entendendo. Maravilhoso estudo da codificação, está nos fazendo um bem enorme quem está acompanhando. E nós, mais daqui a pouco, vamos para o Evangelho. Então eu vou colocar aí exposto o livro de hoje, como já fora dito, A Gênese. E se alguém quiser ler e se quiser comentar, fique à vontade. Aqui não tem professor, todo mundo é aluno. O professor aqui é Jesus. Só tem ele para mim. Aí está o número 48. Se alguém quiser ler, fique à vontade, senão vamos ler. Eu posso ler. Obrigado, Edson. 48. Entretanto, disseminados os centros, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados, como estão alguns em países longínquos. Faltava entre eles uma ligação que os pudesse em comunhão de ideias com os seus irmãos em crença, informando-os que se fazia algures. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações que vão em toda a parte, condensando, sob uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Obrigado, Edson. Minha gente, nós estamos aqui na Gênese, o capítulo 1º, Caractere da Revelação Espírita. Esse é o número 48. Nós vimos na semana passada a imortalidade do espiritismo, ou seja, ninguém conseguirá destruir o espiritismo, calar como fizeram com Jesus. Ninguém conseguirá, nem os países juntos conseguirão, nem destruindo o planeta Terra, porque isso vem no mundo espiritual. Ok?
Caiu aqui. Eu abri. Ah, tá. É, Rô falou que caiu mesmo. É. Não, agora eu estou te ouvindo de novo. Pronto, Edson. Eu vou passar de novo para tu ler, tá, Edson? Ah, não valeu aquela? Eu acho Não. que não. Vamos ler novamente, já que o texto é pequeno, né? Também. Tá? Obrigado. Está aí, Gênesis. número 40. Entretanto, disseminados os centros poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países longínquos. Faltava entre eles uma ligação que os pudesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os de que se fazia algures. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando, sob uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Obrigado, Edson. E nós estamos estudando aí o capítulo 1 da Gênese, Caráter da Revelação Espírita, número 48. Tá, então vamos aqui entender. Já que essa doutrina dos espíritos é do mundo espiritual, ninguém destrói. Ninguém conseguirá abafar a doutrina espírita. Daqui para frente ela só vai se expandir, somente. Só vai crescer, 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 sempre, porque é o próprio Cristo nos trazendo para a nossa vida que é eterna. Nós vamos desencarnar um dia, todos nós iremos. Mas destruir essa doutrina, ninguém vai consegui-la. E nós vimos isso no número 47. E agora nós estamos nessa parte 48 para entender um pouco mais. Então, observando o Espiritismo, pode haver centros espíritas em lugares ainda um tanto muito distante de comunicação, mas que, graças a Deus, quando essa mensagem de hoje for escrita, que está aí, o que foi lido, foi em 1857, um pouco mais do que isso, e não tínhamos hoje o que nós temos, essa tecnologia com facilidade. Hoje os centros espíritas, eles vão ser mais constituídos dentro do mundo da internet, dentro da multimídia, né. Então, como nós fazemos aqui um estudo, do mesmo jeito nós podemos fazer o tratamento espiritual. Os espíritos tratam-nos através dos estudos, cada um nos seus lares, e a tendência é essa no mundo inteiro. Então a divulgação da doutrina espírita é de uma maneira muito forte e concisa. Os centros podem não ter tido lá no mais lá atrás, lá longe, da época de Kardec, de lá para cá, uma certa distância, né, para se comunicarem, mas ficaram mais isolados em alguns países. Observando, por exemplo, eh, Divaldo mesmo Pereira Franco, ele já veio fazer palestras em Portugal, na Alemanha, aqui na Suíça, em Zurique, em Geneve, aqui do lado, na minha cidade onde eu moro, aqui, Juiz, ele nunca veio, e nem também aqui em Nyon, que é maior do que Juiz. Ele não veio, Divaldo, mas ele veio, nas primeiras viagens que ele veio, ele fez palestra para 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Em Portugal, por exemplo, quando ele fez o trabalho de evangelização, do estudo da doutrina metódico, né, que as pessoas, quem tem um centro espírita em algum lugar, estuda o livro dos Espíritos, o Evangelho, ou os dois em dias diferentes, o livro dos Médiuns, metodicamente. E Divaldo já fora convidado a vir em visitar centros que não tinha, assim, mais do que 3 pessoas, 4 pessoas. Eram poucas pessoas. Mas quando nós falamos nesse número, isso não quer dizer que o espiritismo aí é fraco, não. É que na época da rejeição era grande e a igreja muito mais forte sobre, o terreno, né, o preconceito, infelizmente. Mas, inclusive, quando ele fazia as palestras, teve palestra que ele fez em centros pequenos, que tinha até mais gente depois nas viagens próximas que ele fez, e disseram: "Olha, na hora de aplaudir Divaldo, olha, eles vão fazer assim com as mãos. Isso quer dizer que é aplausos, tá? Porque não pode se aplaudir. Se aplaudir, o exército pode vir aqui, os soldados da polícia lá em Portugal e
e levar todo mundo preso provavelmente, eu não sei se levaria preso, mas seriam ali dado algum corretivo. E assim acontecera. Então tem muitos centros ainda bem distantes, que são quase que isolados, mas eles se mantêm vivos. Eles se mantêm com suas características da doutrina espírita, na codificação, no Pentateuco, né, são 5 livros, Pentateuco, né, já que a doutrina não é de Allan Kardec, é dos espíritos, esses 5 livros são os 5 livros honrados dentro da codificação espírita. É esses que nós deveríamos estudá-los, nós deveríamos todos os dias lermos um pouco de cada um pouquinho de cada um. Nós deveríamos fazer isso. Aí nós vamos aprender muito com mais justeza como é que é o mundo espiritual, como é que é o nosso comportamento aqui, o que nos aguarda quando voltarmos para o nosso lar. Nós vamos ver detalhes, é muito rico do que escutarmos uma historinha de um palestrante, uma historinha em outro centro. Quem tiver essa oportunidade, vá, que é bom. Mas quem estuda metodicamente aprende mais, entende mais e com certeza ele tem os pés mais firmes no chão. Quem estuda metodicamente, do início, vai devagarzinho. E depois, quando terminar, repete-se, porque a visão já se amplia, é outra visão. Então, Chico Xavier mesmo já tinha lido diversas vezes o Livro dos Espíritos. Como ele mesmo já disse, eu já tenho toda essa codificação, porque quando ele for Allan Kardec, ele foi quem fez as perguntas, né, e foi inspirado pelos espíritos, e ele esteve lá junto para selecionar as respostas que vieram de outros países, de outros lugares. Então, essa disseminação, dos centros espíritas em alguns países pode ficar, assim, um pouco isolados, como já ficou. Mas hoje não, com a nossa tecnologia, se hoje, Hippolyte Léon Denis Rivail, que era o nome desse que existia, que questionou os espíritos, quem questionou os espíritos, quem fez muitas perguntas a eles, quem foi estudar o fenômeno, chamou-se naquela época Hippolyte Léon Denisard Rivail, ok? Fique bem registrado isso. Allan Kardec fora como um druida que os espíritos disseram, sua encarnação lá no passado foi chamada de Allan Kardec, foi uma encarnação maravilhosa sua. Bota o nome de Allan Kardec na doutrina, mas a doutrina dos espíritos. Então, Hippolyte Léon registrou assim, Allan Kardec. A doutrina não é kardecista, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas ou espiritistas. Então, nós vamos compreendendo assim, estudando metodicamente. E assim deve ser todos os centros, estudando isso metodicamente, para que não se crie algumas desavenças ou conceitos plurais dos homens que somos e que estamos aqui, podemos interferir com o nosso eu. Graças a Deus, a codificação foi feita, né? São 1017 questões, se eu não me engano, eu já não me lembro mais quantas questões são do Livro dos Espíritos, mas eu sei que são muitas e que nós poderemos estudá-las, ampliando o nosso conhecimento. 5 livros, esse é o Livro dos Espíritos, aí depois tem o Evangelho, tem a Gênese, como nós estamos vendo aqui, nós vamos encontrar os outros livros, ao ao nosso prazer de estudar. Então esse Pentateuco é muito bom nas unidades que se fazem, as células que se fazem nos centros, no mundo inteiro. Nessa questão aqui, esses centros isolados, hoje mesmo nós estamos aqui como um centro espírita, como, por exemplo, já teve gente que veio aqui em casa, sem que ela dissesse à amiga onde ela estava, a amiga disse: "Você está aí no centro espírita, né?". A pessoa, inclusive da gaúcha, ela disse: "Você está aí no centro espírita, não é, Fátima?". Ela disse: "É, porque no mundo espiritual o trabalho que fazemos aqui já é uma célula espírita". É isso que será assim em todo o planeta, para todas as populações ou todas as raças. No hinduísmo, onde quem quiser se interessar, estudar e puder formar, assim, essa célula. E vai ser ampliado assim, Jesus veio para o mundo inteiro. Dessa forma agora,
com essa tecnologia é que ele vai explodir-se, é que ele vai ser disseminado para todas as populações. A verdade será bem realmente verdadeira, vamos dizendo assim, esse pleonasmo, que o Cristo teve dificuldade de nos dizer lá atrás, com parábolas. Agora nós podemos conhecer melhor. E se ele soubesse que essa tecnologia iria existir, ele iria dizer: "Olha, os estudos metódicos serão feitos às unidades espíritas através da tecnologia chamada, multimídia", não é? A web. Ele não sabia disso. E ele só veio saber disso quando ele estava aqui como Chico Xavier. E foi ele perguntou a Geraldinho o que era a multimídia. E Geraldinho não sabia responder para ele. "Ô Chico, eu não sei não, mas esse nome ele me leva a muita coisa. Multimídia, eu não tenho ideia o que seja não, porque os espíritos estão dizendo que a doutrina espírita será divulgada através da multimídia, o que nós estamos fazendo hoje. E esse estudo que fazemos é realmente ele é metódico. Fomos inspirados para fazer o estudo aqui metódico. Inclusive, fora me mostrado quem é que, eh, apareceu para convidar para fazermos o trabalho esse aqui, né. Quem dirige o nosso trabalho é uma freira, Angélica, maravilhosa, lindíssima, já vi. E eu me vi sentado com mais 4 homens e vi os braços. E de um desses braços, os 2 braços e o corpo dele, pelo tórax, eu sei quem é o espírito que já esteve encarnado aqui. E é um espírito muito maravilhoso, muito amigo, muito realmente espírita, nesse movimento maravilhoso. Ele apareceu para nos ajudar a estudarmos metodicamente a doutrina dos espíritos. Por quê? Poucas pessoas ainda assistem os nossos estudos, não é? Mas o espiritismo sabe, o próprio Allan Kardec disse que seriam 3 gerações de incredulidade. Essa é uma das últimas. Nossa, fazemos parte dessa terceira. Já os nossos filhos já vêm com, outra crença em Deus com muito mais forte. Essa criançada que está vindo aí já está aqui conosco. E servirá esses estudos para isso. Eles vão poder, e pesquisar, vão poder ter muito material na internet, meio de compreender melhor a doutrina com diversos recursos e dissertações de diversas pessoas nas suas lives, como aqui fazemos. Então, a doutrina espírita, ela passar-se-á a ser comum no planeta inteiro, porque é o cristianismo redivivo. Abafaram Jesus, mas a doutrina espírita não vão conseguir jamais destruí-la, como já vimos na semana passada, né. Mesmo que é impossível destruir a doutrina espírita. Se destruísse, ela ressurgiria, porque ela faz parte da lei natural de Deus, porque somos espíritos, não é. Então ninguém vai destruir o espiritismo. Graças a Deus, isso já é ótimo para a gente. Aí tem alguém diz: "Ah, mas nas igrejas, nas outras igrejas". É muita gente que estuda, né, tem por dia lá 300, 400, 600, 1.000 pessoas, 2.000, de repente lá na rua, um encontro musical tem 30.000, e no estudo que vocês fazem tem 3, 4, 5, 10 pessoas, o que estudar na semana, 20, 15. Não te preocupa com isso, porque a quantidade, eh, ela não é assim, não é a quantidade que vai dizer que a coisa é boa. É o boca a boca, a verdade, é essa mensagem do Cristo. Observemos que Jesus levou tempo para ser divulgado no planeta inteiro. Sabe que Jesus existe, mas não o praticam assim. Mas Jesus levou muito tempo para ser conhecido, como Moisés levou muito tempo para ser conhecido, como também Abraão levou muito tempo para ser conhecido. E o espiritismo é agora a religião que vem com Cristo de novo no trabalho cristão. Então nós estamos por uma força maior sendo dirigidos. Como Eu oi, Edson.
Não, com relação a isso, a gente, fazendo um retrospecto rápido, né? Se entende que no tempo de Cristo, por exemplo, imagina a dificuldade que tinha Era, para ir de uma cidade para outra, para fazer, para difundir a palavra. né. Depois vieram os evangelistas. Quanto sofreu esse pessoal para poder difundir, além de ser proibido, tudo mais, etc. As distâncias e as condições eram zero, nada, não existiam nenhuma delas. Pois, Então, tu vê que levamos ali mais de 1000 anos para isso começar a roda a andar, viu? E começar a ser difundido. E depois, tantos outros mais 1000 anos para ficar difundido no mundo todo e em parte dele, grande parte dele, não cristã. pois bem, Não cristã, exatamente. E exa até hoje permanecemos com muitos países, que o cristianismo não existe. Então, veio o Espiritismo em 1857. É muito jovem ainda, e ali, só que, diferentemente daquelas épocas, a dificuldade de divulgação não existe. Agora, a partir de 1857, começou a coisa. Agora, já vamos fazer 100 anos depois, não 1000. 100 anos depois, em 1957, já 100 anos de espiritismo, quanto já temos é, difundido? E, exatamente. me pergunto, em 2057 teremos Vixe Maria, então um número enorme. 200, 200 anos, quantos estarão? Tu acha que ainda serão 10? 15? Não, porque essa nova geração ela já vem mais aberta para isso e está acostumada a usar esses meios de comunicação que são facilitadores da divulgação. Essa é a Pois, verdade, porque a exatamente. dificuldade era muito grande de divulgação, né, antes. Então, se não tem divulgação, com certeza se leva muito tempo para atingir muita gente. Pois bem. E é exatamente por isso, Jesus, a promessa dele é que ele veio para todo mundo. Ele não veio para aquele povinho lá em Jerusalém, ali por perto, na Síria, por aqueles países ali perto, né. Não, ele veio para todo mundo, é o trabalho do Cristo. As igrejas depois foram feitas, né, porque com os discípulos, Paulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, Paulo de Tarso ele era um fariseu, era judeu e fariseu, perseguiu o Cristo. E ele cai do cavalo, porque Jesus disse: "Paulo, por que você está me perseguindo, meu filho? O que foi que houve?" E o cara cai ali, fica cego e depois vai ser curado por aquele que ele ia perseguir, e iria matá-lo também. E ele depois cria as igrejas, aí nós vamos ver, os pais da igreja, depois que Jesus partiu, os discípulos, Paulo de Tarso criou várias igrejas, aí tem Éfeso, onde ele passou, tem Esmirna, tem Pérgamo, Tiatira, depois vamos ver em Lordes, Filadélfia e Laodiceia. Se nós formos ver essas 7 igrejas, foi Paulo que fez lá, pode procurar. Em Sardes, me desculpe, né. Repetindo, as igrejas que foram criadas foram 7: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ou Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porque a voz apareceu para João naquela época em Patmos, e a voz dizia para João: "Escreve, escreve o que eu vou te dizer e manda para as 7 igrejas". As igrejas já existiam e fora Paulo que criou, e ele foi preso, eh, nessa ilha, né, porque o imperador, assim, infelizmente, é sempre aquelas criaturas. Infelizmente, né, sempre tem alguém querendo abafar o trabalho, a inveja. Bom, e Paulo, depois que João Batista vai ser preso na ilha de Patmos, essas 7 igrejas já existiam. Aí é onde nós vamos encontrar os pais da igreja e nós vamos ver a divulgação do Cristo, mas foi algo lento, mas foi boca a boca. E o espiritismo agora com a internet, é com a rede da web, né, é uma teia
que web seria isso, né? World Wide Web, uma teia de aranha que se expande no planeta inteiro. E ninguém conseguirá destruir isso, porque isso faz parte de uma lei divina. Então, as comunicações no centro hoje se podem fazer com mais facilidade. Os centros podem estar distantes e muito próximos, não é? Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Enquanto não, enquanto sim, nós estamos aqui, os dias estão passando e a nossa contagem está sendo regressiva, e até o dia que nós voltarmos, vamos continuarmos constituídos como espírito no mundo espiritual, aonde um dia aqui nessa terra, a terra terá capacidade de suportar, de aceitar a mãe terra, 40 bilhões de pessoas encarnadas, 40 bilhões, é a fonte de recurso que nós vamos descobrir aos 100 anos, durante 100 anos aí, Chico diz, nós vamos descobrir essas fontes dentro do mar. Então, tudo, alimentação, energia, muitas coisas nós vamos tirar de dentro do nosso mar. Lindíssimo. Nós vamos descobrir. Chico Xavier fala sobre isso. Tá? Inclusive está no nosso grupo lá. Eu sempre estou disponibilizando isso para vocês. Então, graças a Deus, a doutrina está aí, gente, e essa divulgação só amplia-se, só vai crescer, só vai chegar mais e mais a um número maior de pessoas. Não tenhamos dúvida, porque essas pessoas são espíritas. Por quê? São espíritas. Mesmo sem o saber, elas são espíritas, porque elas são espíritos. Elas foram criadas por Deus. E esses ensinamentos têm que chegar para elas também. Todas vão compreender. Com essas ciências de agora que podem nos provar mesmo muitas coisas para que nós raciocinemos, a lógica é essa. Estamos aqui e não vamos morrer. Só o corpo morrerá. Coisa mais simples do mundo. Volta para a Terra porque foi de lá que ele veio. Mas nós não viemos da Terra. Nós viemos das mãos do nosso Pai, né, do mundo espiritual. Ok, dito isso, então vamos para a próxima etapa, que é o livro do Evangelho. Para vocês aí que queiram participar conosco nos estudos, está aí o Evangelho, né? Ou melhor, está aqui. Aqui. O Evangelho. Aí, hoje, nós vamos estudar, começar o capítulo 24º. O 24º. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o capítulo que nós vamos começar é isso aqui. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Né? Por que fala Jesus por parábolas? E nós vamos procurar entender isso. Por que Jesus falou por parábola? Porque ele já não nos disse tudo. Porque ele não disse, minha gente, é o seguinte, de onde eu vim do mundo espiritual. Eu vou morrer um dia como vocês vão, cada um vão, mas vocês não morrem, vocês só fazem perder o corpo e voltam para o mundo espiritual. Depois nascerão de novo de barriga. Mas ele disse nessa etapa, né? Mas nós éramos muito ignorantes, né? A coisa era mais difícil. Moisés ali rasgando naquela região, as leis mosaicas rasgando o povo, né? Que é um tirano. As leis eram duras, né? Muito rígida. Ave Maria, imagine falar, né, que iriam morrer, não, que iriam só desencarnar. Aí, por que Jesus fala por parábola? Está aqui no nosso texto. Então, vamos. Alguém vai ler hoje? Sim. Ótimo. Tá. Candeia sobre o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? 1. Não se acende uma candeia para a colocar sobre alqueire, mas a coloco sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus 5:15. 2. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro.
a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. São Lucas, capítulo 8, do 16 ao 17. Continuar? Sim, mais isso aí, por favor. Rô. 3. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo está entorpecido e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus 13, versículo 10 a 15. Veja só, obrigado, Rô. Grande abraço. Veja só, gente. Aqui tem uma questão que nós vamos também propor, né, para nós estudarmos um pouco esse assunto. Porque Jesus falou por parábola, nós todos sabemos que falou por parábola. Candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábola? O que é essa candeia, não é? Vocês sabem o que é essa candeia? Na minha época, se alguém souber, por favor, ajuda aí, né? Candeia. Porque se é uma luz, se é um pavio e a gente bota fogo nele, ou se é uma tocha engordurada, envolvida ali com algum produto, que bota em algum recipiente, e bota fogo e ele fica ali aceso, isso é uma candeia, não é? Na minha época, quando eu nasci, eu presenciei o candeeiro, ainda me lembro que ele fazia umas bolinhas assim vermelhas ao redor do esqueci agora como é que chamamos de dentro que vinha o pavio, um pavio que dentro do recipiente tinha lá dentro gasolina, eu acho que era isso. Gasolina era uma substância lá que subia no pavio e mantinha a tocha acesa. E Era fazia querosene. querosene, obrigado, Edson. Exatamente, querosene, era mesmo em lata, Edson. Candeeiro, exatamente, candeeiro, e depois ele evoluiu um pouco lá para Lampião. o Lampião. Imagina na época de Jesus. Só tocha, né? Era. Então ele Só. dizia, ó, ninguém, a candeia não deve ficar sob o alqueire, ou seja, aquele recipiente que faz com que a tocha apareça, ninguém abafe não, porque apaga, né? Não deve ser colocado nem debaixo da cama, a luz tem que ser para todo mundo. Mas se a luz é para todo mundo, por que Jesus falou por parábola? Não é verdade? Ele não Sim, devia por ter causa, sido bem. Hã? da primitividade do povo a quem ele estava falando naquela época. E eles, como orientais, eles até hoje entendem mais as coisas por parábolas e não diretamente do que as coisas como a gente aqui no Ocidente, que é mais reto, mais direto as coisas. Então precisa de uma história para poder entender. E além disso, o povo estava ainda além disso, o povo vinha de uma fase muito ruim e estava com o coração endurecido. Então, mesmo que assim eles ouvissem e entendessem, assim não conseguiriam compreender e colocar em ação aquilo. Ô Edson, eu fico imaginando assim, imagina naquela época, hoje, ensinar o cosseno a esse povo. O cotangente, que até hoje é meio complicado. Eixo do X, eixo dos Y, paralela, não sei o que Não mais tem, lá. não tem compreensão para isso, né? Rapaz, os vértices já não tinha condições.
Se bem Então, que existem povos antes que eram muito evoluídos com relação à questão de cálculo, etc., os povos egípcios, né, por exemplo. aí a coisa era pesada mesmo, ali eles tinham muito domínio. Mas veja só, Jesus estava para aquele povo ali, que provavelmente eu estava ali também no meio, em algum lugar aí, por ali por perto, nós. Mas Uhum. grosseiro, virado, como tu disse aí mesmo, coração duro, não é? Nós, ó, a época os bárbaros faz pouco tempo, nem faz muito tempo, né? Que se a gente olhar assim para os bárbaros, né? Que venceram os romanos. A gente não tem muito tempo, não, faz pouco tempo. E E na época de olharmos hoje, viu? o quê? As, bar, as barbáries, se nós olharmos hoje, as barbáries na humanidade ainda continuam. Imagina na época. Uma outra forma mais moderna, mas elas continuam. Ou seja, observe, mas agora a coisa já mudou, essas ferramentas já são bem outras. Sim, com certeza. Há uma evolução, entendeu? Há uma Uhum. evolução, mas as pessoas utilizam para outros meios, não é? Então, Jesus, quando ele falou por parábola, porque observe só, a gente fica dizendo assim, mas por que Jesus, ele fala aqui do alqueire, que não é para colocar a luz debaixo do alqueire, ela tem que alumiar, tem que todo mundo estar se vendo ali, vamos dizer assim, em outras palavras, a gente acende a luz para poder se ver durante a noite todo mundo e poder começar, porque se desligar fica difícil, saber, fulano tá aonde? Tô aqui, não tô te ouvindo, não sei não, tô aqui na sala, ou tô aqui com vocês. Mas eu entendo que ele quis dizer o seguinte: aos dias de hoje, ele diria que não se deve botar o bico de luz, em vez de ser no teto, né, que se bote embaixo da cama, dos móveis, no chão. Por quê? Porque aí vai iluminar só uma parte e uma pequena parte da casa. Ao se colocar no centro de uma sala, ela ilumina a sala toda. Essa era a ideia dele de dizer que a luz do evangelho deveria ser para todos e não para uma minoria. Pois bem, aí você fala isso e a gente vai entender que é isso mesmo, mas aí ó, veja só, imagine você é um pescador, Pedro, você é um pescador, aí você casada com Rosângela, naquela época essa, vamos para aquela época, tá? Você casado com Rosângela, você tem sua sogra que está viva, que Jesus vai curar a esposa, a sua esposa, viu? Jesus vai curar ela, que ela tem um problema. E ó, mas vamos dizer assim, chega esse homem Jesus e diz, ó, me siga. Aí tu deixa a Rosângela, deixa a tua sogra, deixa teus filhos, deixa o barco, deixa os peixes, deixa tudo para seguir o homem. Hum. Edson, como é que tu sabe que tu tem que seguir esse homem? Uhum. E ele só diz isso, me siga. Isso foi para João, isso foi para Tiago. O único que não foi convidado foi o Judas Iscariotes, mas o irmão dele foi, ele não. Mas ele ficou no meio, como está na história. Mas, vamos lá. Essas criaturas foram convidadas, seguiram e deixaram suas coisas. Nós vamos ver isso nos evangelhos. E depois Jesus diz assim, porque os discípulos, mas Jesus, por que o Senhor fala para eles por parábolas? Por que o Senhor nos diz de uma forma diferente, bem fácil de entendimento, mas o Senhor fala por parábola? Aí ele diz, é porque para vós outros, vocês têm condições de entender o que eu digo. Mas eles não têm, porque eles têm um coração ainda muito duro, muito bruto. Eles não têm empatia, vamos dizer, afeições. Se for preciso, ele come o coração do outro. A coisa é rude, os caras são duros. Mas você já tem condições. Aí isso me leva para uma viagem. Como era que os espíritos, discípulos, eles tinham tanto conhecimento e Jesus podia falar para eles em parábolas? Aonde foi que eles aprenderam isso para saber melhor do que os outros? Aí, como já tem em livro dizendo, no mundo espiritual eles são preparados para cá. Interessante. Ou seja, nós estudamos de lá e já preparamos a nossa a listinha, que a gente vai fazer compras, não é verdade? A gente vai fazer compra. E ó, vou ter 3 filhos, não é? Vou fazer assim, vou fazer assado, vou me casar com fulano, e já vem a listinha para cá. Então eles foram preparados no mundo espiritual. Quando Jesus falava para eles, eles entendiam, porque eles foram preparados no mundo espiritual.
mas esses outros não foram. Não foram porque realmente eles não tinham ainda essa evolução, intelectual, como hoje nós temos, que fica fácil o entendimento. Mas na época, a coisa era bem grosseira. Então os discípulos podiam entender o que ele dizia perfeitamente. Por exemplo, Jesus foi conversar com Moisés e Elias. Moisés já tinha desencarnado 1000 anos antes de Jesus, 1000 e tantos anos. E João Batista, que for Elias, que nasceu antes de Jesus 6 meses, Jesus foi conversar com os dois. Pediu aos discípulos que estavam com ele, a Pedro e outros mais, se eu não me engano são 3, que eles ficassem em oração. Ou seja, que ele ia conversar com Moisés, veja só, ele ia conversar com Moisés e com Elias, que era João Batista, mas era Elias. Então os discípulos ficaram lá em oração. Quando Jesus voltou, estava todo mundo dormindo. Ele disse: "Mas o que é que vocês estão fazendo? Eu não pedi para vocês ficarem em oração. Não dá para vocês ficar pelo menos um pouquinho, não é, obedecer um pouco e fazer o que eu peço a vocês? Era para vocês orarem, ficarem aqui me ajudando, doando energia, coisa desse tipo". Aí Jesus foi falar com Moisés, falou, recebeu instruções, mais coisas, nós não sabemos que ele conversou com eles dois. E aí para os discípulos, esse fato era normal para eles, ele conversar com os que já morreram. Tá nos evangelhos isso. Ou seja, o espiritismo é isso. A gente pode conversar com aqueles, que já se foram, como por exemplo, através de médios como o Chico Xavier, dando cartas, como nós já temos hoje, assim, esses exemplos são aos montes, e para nós é até natural, se de repente chegar na nossa casa uma carta de alguém da família que tal médio, em tal centro, lá longe pode ser até em outro país, chegou para ti, o teu endereço e tudo, caixa postal e tudo, chega na tua carta ou no e-mail. Em contrário, pesquisando, chega a mensagem do teu filho ou de alguém querido da família. É possível, sem problema nenhum. Hoje nós entendemos isso. Isso aí hoje é fácil. Aí Jesus falava por parábola, e hoje nós não precisamos mais dessas parábolas. Nós podemos entender a mensagem de Jesus bem clara, como o Espiritismo vem trazer para nós. Ou seja, essas lições que nós estamos estudando, nós devemos passar para os outros, porque todo mundo está capacitado de entendê-la. É só um pouquinho de esforço. É só porque a doutrina espírita ela não vem impor-se a nós, não. É através do raciocínio, para pensar. Pensa, esse homem Jesus, pensa que tu estás aqui e tu não talvez não sabe se chega à velhice, tu não sabe se não ficarás doente, ou não sabes o que te acontece, mas um dia tu não estarás aqui. E aí? Isso não é importante para ti? Ora, o medo da morte todo mundo tem. E Jesus veio justamente para nos salvar, porque Jesus não veio tirar o pecado nosso. Se acreditou muito que Jesus veio tirar o pecado. Jesus não tirou o pecado de ninguém. Ele não tirou o pecado daquela mulher, aonde ele disse: "Vás, minha filha, e não peques mais". Ou seja, que eu posso não estar por perto, se esforce, porque se eu não estiver por perto, eles vão lhe apedrejar, em outras palavras. Cuidado, fica atenta. Vamos entender perfeitamente isso. Aí Jesus, quando fala por parábola naquela época, era para um povo que era muito ignorante, era um povo ainda que não tinha condições de entendimento, mas os discípulos tinham. E isso só pode vir do mundo espiritual, porque não existia escolas especiais para os discípulos. Não é vero? Nisso, pelo que diz nos evangelhos, os discípulos, como tu bem citou Pedro, eram completamente ignorantes, né, do ponto de vista intelectual. E, no entanto, depois eles escreviam, falavam várias línguas, enfim, tudo, mas isso depois de, com certeza, terem recebido instruções do mundo espiritual. Ou seja,
se eles receberam uma luz divina, ou receberam, ou se encarnavam quando tinham que falar ou escrever, ou era feito por psicografia, não se sabe. Mas uma coisa é certo, deles não vinha. Eles tiveram que passar por... E o povo, em geral, como tinha o coração endurecido, não estava preparado para isso tudo, e não era para todos. Ele fez aquele... Por isso ele escolheu os apóstolos, para poder saber que alguém tinha que levar adiante e difundir isso, porque ele já sabia que ia acontecer com ele. E você observa que Jesus diz assim, ó: "A quem tem, será dado mais, e aquele que não tem, será tirado, se tiver alguma coisa". Ou seja, ele não tem condições de saber, mas eu vou dar a ele conforme ele possa se alimentar e se burilando. Agora vocês que já sabem, eu vou dar muito mais, e deu. Tanto fez isso, que na multiplicações dos peixes, dos pães, né, se eu não me engano foram 3 peixes e 5 pães. Foi um jovem, mais ou menos da idade de Henri, eu acho que mais velho, da idade do Arthur, né, por aí, que apareceu com essa cesta e alguns peixes. Olha aqui, apareceu lá e: "Ó Jesus, apareceu aqui esses pães e esses peixes". Só tem 3 pães e 5, não, só tem 3 peixes e 5 pães. Se não me engano é isso. Aí Jesus disse: "Me dê aqui". Aí, o rapazinho se vai, né, fica ali por perto, eu acho, e Jesus vai conversar com Deus. E suspende o cesto e pede a Deus em oração que ele faça ali o que tem que ser feito. Aí vem a multiplicação dos peixes e peixes dos pães. Contado só homem, eram os milhares, só os homens, porque só contava-se os homens, né, o o machismo era grande. Era a lei de Moisés. Mulher não tinha direito. Me desculpe mulheres, eu não estou rindo de vocês não, pelo contrário. Hoje vocês têm direito que devia ter direito desde aquela época, mas foi Moisés que fez isso. A doutrina foi mosaica, é diferente, né. Jesus igualou todo mundo, e hoje a mulher tem direito, mesmo nesses países aí ainda continua com a lei de Moisés, os homens com esses direitos, machismo grande. Vai cair, todo mundo cai. Eles reencarnam como mulheres e aguentam o chicote depois, ele mesmo fizeram a elas. E Jesus multiplica os pães ensinando aos discípulos. Eles viram ali que não era milagre, eles viram realmente ali que foi a oração e foi Deus que deu a ele, que na verdade, olhamos o planeta, tudo foi Deus que nos deu aqui, o que o homem não cria absolutamente nada. Nós transformamos. Nós usamos homens, nós não criamos absolutamente nada. Tudo nós transformamos da matéria. Tudo vem de alguma coisa, uma mistura de alguma coisa, uma pesquisa, um pouquinho de sal, com açúcar, que não sei mais com o quê, química e faz alguma coisa. Como a bomba atômica ou como qualquer outra coisa boa, um remédio para curar uma chaga, não é? E Jesus ensinando aos discípulos, e eles, para eles isso aí já ficou normal. Os próprios discípulos chegaram ao momento de curar os milhares durante o dia. Jesus deu a ele o sopro, ou seja, através da fé dele, o aprendizado, confiou os espíritos: "Olha, vocês podem através dele curar". Como hoje nós vemos em médios como Edson Queiroz, como, inclusive eu tô com o filme dele que vai sair há pouco tempo aí, deve sair agora dia 7 foi, dia 7 já está lançado nos cinemas, né. Logo, logo a gente José Arigó, não sei se vocês já viram. Ele curava os milhares durante o dia. Mas José Arigó é um homem que trabalha normalmente. E os espíritos pegam ele de meio-dia até 2, 3 horas da manhã. Ele disse que só dormia 4 horas. E acordava e ia para o trabalho dele, que ele era engenheiro de informática, na parte de hardware e software. E ele trabalhava nesse até meio-dia, e depois de meio-dia ele comia, e depois de meio-dia o espírito Dr. Fris tomava conta do corpo dele e operava os milhares durante o dia. Aí
Para ele era natural, ele se assombrava, porque quando ele voltava para o corpo, ele não estava cansado e ele não lembrava de nada que foi feito, absolutamente de nada. As pessoas é quem dizia a ele: "Ó, José Arigó, foi feita a cura de fulano e ciclano", contava e ele dizia assim, teve uma vez que ele viu o sangue na pessoa quando terminou o trabalho, ele desmaiou, porque ele tinha medo de sangue. Tem essas pessoas que têm esse medo, né, tem essa fobia que termina desmaiando. Ora, veja só, os ensinamentos, que Jesus passava naquela época, e de que curava e que os discípulos já aceitavam de uma maneira bem natural. Mas se fosse para os seres humanos mais comuns, que eram mais grossos, isso era tido como um milagre. Veja a ignorância. Hoje, ainda tem criatura que acredita que seja um milagre, porque elas vêm de religiões acreditando no milagre, e no espiritismo não existe milagre, existe merecimento. Por exemplo, José Arigó era José Arigó, ele fazia as receitas, para vocês terem uma ideia, e Doutor Fritz, não é José Arigó, Doutor Fritz, né, Doutor Fritz, ele vinha, assumia o corpo de José Arigó, e ele fazia as receitas. E ele colocava na parte superior, na parte direita, um número. Então, quando ele colocava o número ali, as pessoas já sabiam que aquele ali não seriam curados. Eles estava próximo do desencarne deles. Eles não seriam curados, mas eles seriam receitados, mas não seriam curados. E os que não tinham número, as receitas iriam ajudar na cura, eles ficariam curados. E o Dr. Fritz fazendo isso. Vai estar no filme, viu? O filme é muito bom. Foram aos milhares, ó, tem ciência, estudo lá dentro, profundo. E aí, você vê, é uma pessoa que, encarnada aqui como eu, estudando hardware, montando peças, computadores, e de repente um espírito vem, assume meu corpo e estou eu fazendo cirurgia, ou melhor, o espírito fazendo cirurgia, chamado Dr. Fritz. Quando eu volto a mim, eu não me lembro de nada. Para mim não aconteceu nada. E quando o Dr. Fritz me liberava, vamos dizer assim, era 2h. Eu estava, dormia 4 horas, daqui a pouco eu ia para o trabalho sem cansaço. O filme José Arigó, assistam. E aí nós vamos perceber o que Jesus disse naquela época para os discípulos, que eles ficaram bem à mercê dos ensinamentos do Cristo. Hoje, esses fenômenos são citados e são naturais, vêm do mundo espiritual. A multiplicação dos peixes, como essas criaturas que são curadas através do espírito, através de um médium, não é? Só que Jesus falando por parábola para aquele povo, hoje nós vamos entender, isso é a luz. Essas pessoas curadas hoje vêm curadas pelos espíritos. Quem está no corpo de José Arigó, conectado, é um espírito chamado Dr. Fritz, como também lá em Pernambuco, em Edson Queiroz. E já assisti muitos programas dele na televisão. Tem esses vídeos todinhos, ele fazendo, enfiando tesouras, tirando o olho da pessoa quase para fora, assim, e cortando e deixando a pessoa boazinha. Então, são os espíritos fazendo isso. Aí nós vamos encontrar isso bem natural. Hoje está mais natural ver essas coisas. Aí tem muita gente que diz, ainda tem gente que acredita no milagre, infelizmente. Você vê que a ignorância ainda é grande. Mas isso vai caindo por conta da luz, que é o alqueire, alumiando o espiritismo e explicando os fenômenos. A multiplicação dos peixes, dos pães, as curas. Por que nem todos foram curados? Porque uns foram curados? Porque outros foram curados bem distante, sem nem saber que Jesus estava crucificado. No momento da crucificação, do seu falecimento, do corpo, as pessoas foram curadas, sem nem saber que daquele fenômeno. Veja que hoje a explicação existe bem clara dos espíritos sobre nós. Então, quando ele fala o alqueire, que naquela época era uma luz, ainda as pessoas não conseguiam entender, não é? Agora nós entendemos com maior facilidade. Os discípulos curaram e hoje os médios curam, e nos diversos planetas,
no nosso mesmo, né, nos diversos continentes, nos diversos países, pessoas curam. E aqueles que curam com Jesus não cobram, simplesmente curam. Aí, é um milagre? Não, não é um milagre. É um espírito que está aqui, que foi mandado, eu não tenho dúvida, por Jesus para curar você que está merecendo ficar curado. E eu, por que eu não fico curado? Você não fica curado, aí o espiritismo vai falar. Se for preciso, ele vai dizer: "Não fica curado, meu irmão, porque o seu problema vem assim do passado, você fez isso, escolheu isso, e você tem que aguardar o seu dia. Aguarde, você vai ser curado, mas mantenha-se disciplinado". E aí a linguagem fica bem clara. Por isso que Jesus não podia dizer naquela época os ensinamentos que hoje a doutrina diz, que é o mesmo que há 2000 anos falava. É Jesus que responde a maioria dessas questões e dirigindo esse trabalho no mundo espiritual onde ele é rei. É ele que faz todo esse trabalho. Agora vai ficar mais fácil entender o porquê de muitas coisas. Então, hoje a luz é o espiritismo. É a única que não tem privilégios, e as outras é que vão ser condenadas. Não, elas também vão evoluir, mas elas vão tirar todas umas quantidade de coisas que não estão certas, até mesmo por mentira que o homem escreveu, serão descobertas, retiradas, e vai ficar só o que é puro, só o que é verdadeiro. Tudo isso. E o espiritismo ajudando em todas as religiões, com Cristo, porque é o Cristo redivivo. E agora nós podemos entender bem melhor, com maior clareza. Estamos aqui e voltaremos para cá, quantas vezes for necessário para a nossa evolução. Quem insistir na maldade tem o tempo contado para reencarnar aqui. Não merecendo, será remanejado para uma outra classe, um outro planeta. Nos esforcemos, po consigamos, assim, nos entendermos como irmãos, porque precisamos, nessa aceitação dessa doutrina maravilhosa, pelo raciocínio, que Deus nos criou para a vida eterna e não para a morte. Somos filhos dele. Então vamos orar, né. Vamos orar. Deus de misericórdia e bondade, ó perfeição, aqui estamos e te pedimos que nos ajude a enraizar essa fé na lógica, no conhecimento, no saber, com muito com muita vontade, com muito amor, a vida que o Senhor nos deu, Deus Pai. Nós somos gratos sempre por o Senhor ter nos feito. Que o Senhor ilumine a cada um que está assistindo esses evangelhos, esses estudos. Ilumine a vida deles. Ilumine muito, Deus Pai. E que afaste os espíritos do mal que tiverem nesses lares, perturbando. Não deixa, Deus Pai, que lá o evangelho entre, ele ligando esse celular, o seu computador, seja como for, em qualquer centro, em qualquer lugar, ouvindo a tua palavra, Deus Pai, os espíritos do mal não tenham nenhuma interferência sobre eles. Nós te pedimos que assim seja e que aqui os que estão conosco, nos ajudando, nos protegendo e nos guiando, sejam muito bem recompensados e amparados, tendo muito mais recursos do que já têm. Que esses queridos recebam de nós os nossos abraços e que aqueles que estão agora com outro pensamento de